Amados irmãos, querida Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar, relembrando uma história dramática que se encontra no livro do profeta Daniel. E essa história, ela conta a respeito do rei Belsazar. Belsazar, rei da Babilônia, ele excedeu nas suas atitudes pecaminosas, até que chegou um ponto em que Deus resolveu entrar na história dele. E a conclusão disto é que Belsazar, diz o texto que ele foi pesado na balança divina. E este é o tema da nossa meditação de hoje. Pesado na balança. Eu vou ler alguns versículos bíblicos nesse capítulo 5 do profeta Daniel. E depois estarei fazendo um resumo daquilo que Deus me deu ainda esta noite que passou. E eu quero transmitir a vocês agora. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel, versículo 1 diz o seguinte: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 3: Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 5: Na mesma hora apareceu uns dedos de mãos de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículos 25 a 28. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Amados, essa história é conhecida dos crentes, principalmente dos mais antigos. Mas eu quero lembrá-los hoje porque o Espírito Santo me fez lembrar essa história diante do tempo que estamos vivendo, um tempo de tanta pecaminosidade no mundo, de tanto desprezo da parte da humanidade, das pessoas, desprezo pela palavra de Deus, desprezo por Deus, diante de tantos escárnios, diante de tanta imoralidade, de tanta perversão. Num tempo em que autoridades religiosas vão também se afastando da Bíblia, aceitando toda a sistemática da iniquidade, o mundo mergulha cada vez mais nas trevas. E pensando nisso, o Senhor me fez lembrar da história deste rei babilônico. Belsazar, entre os reis da Babilônia, ele superou em iniquidade. Ele chegou aos limites, ao ponto de Deus intervir na história, por alguns motivos. Primeiro, ele utilizou os vasos sagrados de Israel que haviam sido levados pelo rei Nabucodonosor.
vasos consagrados a Deus em Israel, que estavam lá na Babilônia. Ele resolveu utilizá-los em uma grande festa, um banquete, um baile que ele fez com 1000 convidados para beberem, para se divertirem, e ali, achando pouco, ele resolveu usar os vasos sagrados do Deus de Israel. Mas, queridos, naquela noite, no auge da festa, quando o rei Belsazar se embriagava junto com os seus convidados, as mulheres dançavam, o baile continuava a todo vapor. De repente aparece uma mão escrevendo na parede, de fronte ou de frente ao rei Belsazar, bem na frente do castiçal que iluminava. Aparece a mão escrevendo. O rei olha, se assusta, porque ele vê apenas a mão e não vê mais nada, e vê letras, palavras escritas, e era uma língua que ele não entendia, ninguém entendia, e ele se perturba e chama os seus adivinhos, os astrólogos, os seus videntes, mas ninguém consegue ler o que está escrito, até que enfim Daniel, o profeta de Deus, depois de o desenrolar de várias coisas, vem Daniel, o profeta, e entra na sala, e Daniel lê aquela escritura e dá ao rei Belsazar a interpretação. E entre o que estava escrito, a palavra tekel significa pesado fostes na balança e achado em falta. Deus estava naquela noite pesando o rei Belsazar, pesando as suas atitudes, pesando as suas obras. E a palavra seguinte dizia: o teu reino acabou aqui. E diz no versículo 30 que naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar. Queridos, eu quero dizer para você, lembrar a você, que Deus não se deixa escarnecer. Deus vê tudo que a humanidade pratica. Naquela noite, Deus pesou as obras do rei Belsazar. E eu quero te dizer que toda a humanidade será pesada na balança divina. Os ímpios que hoje você vê, esses que praticam toda sorte de iniquidade, todos estão reservados para o dia. Deus pesará a cada um em sua balança. Diz o texto que Belsazar foi achado em falta. E você, prezado irmão, e nós, querida igreja do Senhor, como estamos diante de Deus? Se vivermos segundo a vontade de Deus em santidade, é claro que nós não precisamos ser pesados, porque já estamos nas mãos de Deus. Porém, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem na impiedade, certamente serão pesados. Todas as classes, grandes e pequenos, ricos e pobres, reis, políticos, autoridades, trabalhadores, todos serão pesados na balança divina. Portanto, prepara-te. Se você me ouvir por acaso e ainda não aceitou Jesus, faça isso, entregue sua vida, peça perdão dos seus pecados, reconcilie-se com Deus, porque está chegando o tempo em que Deus vai pesar as obras, as atitudes de cada um. Amados, espero que esta palavra sirva como um despertamento para que nós possamos viver mais e mais temendo a Deus e em santidade diante de Deus. E oremos por aqueles que resolvem viver uma vida de depravação, uma vida de iniquidade, para que sejam salvos enquanto é tempo. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.